Olá, meus amores, hoje é terça-feira, então eu quero que todos os meus alunos peguem o seu livro integrado, sua forma maravilhosa e vem comigo assistir mais uma aula. Olá, meus amores, estou de volta, vamos para mais uma aula de hoje. E hoje é terça-feira e vamos para a aula de História, vem comigo. Bom, hoje a gente vai falar sobre a Mesopotâmia, isso mesmo. Hoje vamos falar da lição 4 do nosso livro integrado. A Mesopotâmia, terra de muitos povos. No Oriente Médio, onde hoje se localiza o Iraque, desenvolveu-se por volta de 3.500 a.C., a civilização mesopotâmia, contemporânea à civilização egípcia. Então, hoje não tem mais a Mesopotâmia. Por quê? Porque no lugar dela está o Iraque. Porém, na época, né, como vocês estão vendo aí no mapa, está aí com um vermelho o nome Mesopotâmia, onde no seu livro integrado, na página 316, também tem um mapa onde consta a localização da Mesopotâmia, tá certo? Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa, porque antigamente, na época da Mesopotâmia, moravam lá muitos arquitetos, eram muitas obras. Aqui está um resumo da Mesopotâmia no geral, né? Utensílios, as construções, as estátuas, tudo inclui a questão da Mesopotâmia. Inclusive tem aqui de vermelho embaixo o nome Terra entre Rios. Bom, a denominação de Mesopotâmia para a região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates foi dada pelos gregos antigos e significa terra entre rios. Então, quando a gente lembrar de Mesopotâmia, a gente tem que lembrar que é terra entre rios. O território da Mesopotâmia é cortado no sentido norte-sul por um extenso vale no qual correm os rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da Armênia e desembocam no Golfo Pérsico. A primeira civilização a se instalar na Mesopotâmia foi a dos Sumérios, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. A eles é atribuída a criação de um sistema de escrita denominada cuneiforme, usado pelos outros povos que dominaram a região. Então, o que eu queria explicar para vocês neste momento é: a Mesopotâmia era um território onde quem chegasse ocupava, porém não estava livre de outra pessoa vir e querer aquela parte daquela região. E como é que ele ia conseguir? Eles travavam guerras. Quando eles começavam a travar as guerras, se um ganhasse a guerra do outro, o que venceu podia escravizar e obrigar o que perdeu para trabalhar para aqueles que ganharam. Então, assim, a Mesopotâmia ela foi um momento assim histórico de muitos conflitos por conta das regiões. E a gente vai ressaltar, né, aquela lição que a gente estudou do Egito Antigo. O Egito Antigo ele era um pouco mais fechado, não tinha tanta movimentação como teve na Mesopotâmia. Já na Mesopotâmia, sempre se travaram guerras por conta de ocupação dos espaços. E eles sempre procuravam se instalar próximo aos rios. Porque quando se instalava próximo aos rios, eles tinham farturas de alimento. Porque ficava ali
sempre a terra fértil, tá certo? Aproximadamente 2550 a.C., foi a vez dos acádios, povo vindo do deserto da Arábia, que se estabeleceu no curso médio dos rios. Já por volta de 2000 a.C., os acádios foram dominados pelos amoritas. Então, como vocês estão vendo, os acádios eles vieram para a região e depois os amoritas, eles começam agora a dominar os acádios. Então, como tia Michele já explicou, né, essa questão de ter essas rivalidades por conta do espaço, né, que queriam ocupar. E os amoritas fundaram um grande império conhecido como o primeiro Império Babilônico. A importância dos rios. Os povos da antiguidade buscavam regiões férteis, mais próximas a rios, para desenvolverem suas comunidades. Como eu já expliquei, né? A importância dos rios era fundamental. Assim como no Egito Antigo, o rio Nilo era muito importante para as pessoas daquela região, a mesma coisa aqui é o rio Tigre e Eufrates. Era muito importante porque eles só queriam construir as casas próximo dos rios por conta de ser uma terra fértil. A região da Mesopotâmia era uma grande, excelente opção, pois garantia à população água para consumo, rios para pescar e via de transporte marítimo. Outro benefício oferecido pelos rios eram as cheias que fertilizavam as margens, garantindo um ótimo local para a agricultura. Como viviam os mesopotâmicos, no caso, como viviam as pessoas que ocupavam aquela região. Os sumérios, os povos que dominaram a Mesopotâmia, conseguiram constituir grandes impérios, dominando povos vizinhos. Os babilônicos fixaram-se ao norte da Suméria e transformaram a Babilônia na capital de seu império. Os assírios. Os assírios, dedicados principalmente à agricultura e ao pastoreio, viviam no norte da Mesopotâmia. Sua principal cidade era Assur, às margens do rio Tigre. Então, cada pessoa que ocupava aquela região, eles tinham um objetivo. Caso outro grupo chegasse, poderia travar uma guerra e escravizar aquele que perdeu, tá certo? Os caldeus. Entre os anos de 616 e 539 a.C., a cidade babilônica voltou-se a se destacar na Mesopotâmia. O apogeu do Império Caldeu ocorreu durante o governo do rei Nabucodonosor, de 632 a.C. a 562 a.C. Os caldeus dominaram também a Síria e o reino de Judá, fazendo os hebreus prisioneiros e os levando como escravo para a Mesopotâmia. Então, esse episódio aí dos caldeus, eles pegaram lá os hebreus e levou como escravo para a Mesopotâmia. Bom, aqui agora está a nossa agenda. Mais uma vez tem uma imagem ilustrativa, né, da época da Mesopotâmia. E a nossa atividade vai ser na página 316 e vai até a 321. Lembrando que para responder é a 320 e 321. O restante você vai reler para relembrar o assunto, tá bom? Então, eu aguardo todos os meus alunos com a atividade feita, com tudo organizado. Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero, né, que vocês em casa continuem estudando, continuem se esforçando,
Um beijo, meus amores, no coração de vocês e até a próxima.